Shalom, shalom, aqui é a Patrícia do canal Israel em um Minuto. Muito bom estar de volta com vocês. E hoje nós estamos aqui para falar mais um episódio da série Encontros com Jesus. Hoje estaremos falando o encontro que Jesus teve com dois discípulos no caminho de Emaús. E olha que lugar privilegiado nós estamos aqui, logo ali atrás, aquele caminho que vocês podem ver ali. Foi possivelmente aquele caminho, o caminho de Emaús, vindo de Jerusalém para este sentido que seria o caminho de Emaús. Então, aqui eu quero falar um pouquinho com você a respeito deste encontro. Nós estamos nesta série, já vimos alguns episódios e o encontro com Jesus realmente nos confronta, nos transforma, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz tantas bênçãos e vitórias, né? E promovem mudanças na nossa vida. E aqui nós vamos ver o que aconteceu na vida desses dois discípulos. Vamos ler comigo Lucas 24, a partir do 13, nos diz assim: naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Olha que história maravilhosa. Aconteceu logo depois que Jesus ressuscitou. Então esses dois discípulos estavam entristecidos pelo que aconteceu, pelo que o Mestre, o Senhor, tinha morrido. E aí eles começam a falar pelo caminho. O próprio Senhor Jesus está ali andando e falando com eles, mas eles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Mas no partir do pão, aqui a palavra de Deus diz, na comunhão ali, enquanto estavam na mesa, talvez na sua casa ali, iam comer juntos, na comunhão entre eles, no momento ali de comunhão, de comer juntos, no momento de estar ali numa intimidade maior com o Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus diz que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram
que era Jesus que estava ali com eles. E algo que chama muito a minha atenção é que eles falam depois que o coração deles, eles falando entre eles, não ardia o nosso coração enquanto falávamos com o Senhor. Então, olha, um encontro com o Senhor nas nossas vidas quer trazer para nós esta comunhão, esta intimidade, um encontro com o Senhor nas nossas vidas, um encontro com Jesus, quer fazer o nosso coração arder de novo, arder aquela chama, aquela paixão, paixão por Cristo, paixão por a sua obra, talvez paixão até mesmo por viver, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja desanimado da vida ou daquilo que você está vivendo hoje, mas o Senhor quer fazer arder o seu coração novamente, arder com os sonhos, arder com os planos que Ele tem para você, arder com as promessas que Ele fez para a tua vida. Ele quer se revelar a você. Um encontro com Ele, num encontro com Jesus, Ele se revela a nós. Ele se permite ser revelado e conhecido, né, por nós. Então, que nós possamos dar abertura ao Senhor, que nós possamos ter essa percepção. Muitas vezes caminhamos, estamos em um caminho, o Senhor está ali falando conosco, o Senhor está ao nosso lado, mas nós não estamos percebendo, nós estamos desapercebidos com tantas coisas, com uma tristeza que talvez algo que aconteceu, como eles estavam tristes pela morte do Senhor Jesus. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos, pedir nesse dia, Senhor, abre os meus olhos para que eu te veja, mesmo que eu esteja passando por um momento difícil, de tribulação, de tristeza, que eu possa ver o Senhor comigo, porque Ele está buscando este encontro conosco. Ele está bem pertinho de você, eu tenho certeza, neste exato momento, que você possa desfrutar da comunhão e da presença dEle, no nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida e no próximo domingo estaremos com mais um episódio no nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau.